Bom dia, Valdivina, tudo bem? Bom dia, José. Comigo tá tudo, graças a Deus. E com você? Val, vamos contar um pouco da nossa história pro povo, nossa realidade? Porque nós temos um sonho. Claro, todo mundo tem um sonho. Eu acredito que todo mundo, né, tem um sonho e muitos conseguem realizar seu sonho, muitos não conseguem. Muitos acabam voltando para o pó, como diz a Bíblia, né? E o sonho dele não foi realizado. Como, por exemplo, meu falecido pai. Meu falecido pai, ele tinha um sonho que na realidade era um sonho constante dele. Esse era um sonho mesmo que ele sonhava, sabe? Às noites ele sonhava e era o sonho dele. De um dia eu ser um caminhoneiro, olha pra vocês verem o sonho do meu pai, eu ser um caminhoneiro e meu pai era meu ajudante. E ele contava sempre esse sonho, toda vez que ele sonhava esse sonho ele contava pra mim. E ele contava, cada sonho dele tinha um caminhão. E ele contava do sonho que ele tinha, que nós dois era viajante, eu era o caminhoneiro e ele era meu ajudante. E nós estava sempre juntos, feliz, né? Eu acho que é isso, Val, que hoje eu sonho muito com ele, né? É Até hoje verdade. ainda, hoje sonhei ainda com ele e sonhei que ele estava, ele tinha uma caminhonete, e só que ele era bem de idade, sabe, um senhorzinho bem de idade e ele tinha uma caminhonete. Bom dia, Val. Graças a Deus. Val, vamos contar um pouco da história do povo? Antes de nós conhecer por gente, era o quê, bicho? Porque nós era criança, nós era pequenininha, a gente não sabia de nada. Verdade, Val. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, vai contar pro povo, somos adultos, né? Bem crescidinho, né? Mas o meu sonho, desde 89, eu tinha 10 anos de idade, aproximadamente 9 a 10 anos de idade, eu já tive um sonho, igual. E então esse sonho, e hoje você realizou esse sonho já, sabia? Já se realizou. Só que eu continuo ainda sonhando, sabe? Eu tô vivo e eu continuo sonhando. E eu tenho um sonho, Val, eu não sei se é o mesmo sonho teu. Eu tenho um sonho de nós sair do mundo. Então, então, se esse sonho, eu tenho certeza que Deus vai trabalhar nesse sonho. O que não fazer? Vamos contar pro povo como é que foi a nossa trajetória desde o começo, como diz você, né? Desde a nossa infância. Para nós poder, não assim, tipo dizer assim, eles estão contando a história deles para tentar comover com a pessoa ajudar, né, para a pessoa fazer, digamos assim, é, ajudar com valores e tal. Como tem pessoa que já deixa lá na descrição do vídeo dele a chave Pix, por exemplo, para aqueles que quiser ajudar o canal, tá depositando dinheiro. Não é isso nem quer, né, Val? Não, se alguém quiser, se tiver algum aí, né, que dizer assim, José, eu senti de dar uma ajuda para você aí, intenção desse sonho, amém, seja bem-vindo. E Deus vai abençoar cada vez mais a tua vida. Mas não é isso que nós queremos, pessoal. Ó, entenda bem o motivo que nós estamos gravando nosso vídeo, né? O motivo que nós estamos colocando a nossa infância até a nossa idade de adulto para vocês, também não é aquele negócio de dizer assim, estão desabafando na internet, né? Nós, como servos de Deus, como cristão, nós sabemos que as nossas necessidades pessoais, a nossa necessidade, beleza, Leon? As nossas necessidades pessoais, a nossa necessidade que nós temos, nós passamos ela a Cristo, nós passamos ela a Deus. A nossa dificuldade, tudo que nós precisamos, nós contamos ela a Deus, porque a Bíblia diz para nós assim que se nós tiver alguma coisa, é para nós entrar no quarto, trancar a porta do nosso quarto e falar em um culto com o nosso Pai. E ele ouvirá do céu. Então, quer dizer, a Bíblia não manda nós colocar na internet a nossa dificuldade, não manda nós contar pro vizinho, não manda nós contar para ninguém, é para nós contar a Deus, no secreto. Então, por isso que nós aqui não estamos colocando a nossa vida íntima, né, nossa vida pessoal, na internet para não foi entendido. E os nossos seguidores, os que acessam nosso vídeo, eles são conscientes, né? São pessoas conscientes, tem bastante pessoa que acessa nosso vídeo e eles entendem o que nós estamos querendo dizer. A realidade é essa, Val. E eu estou com uns 46 anos,
caminhando já aí para 47, você está caminhando para 45, e nós queremos, pessoal, é o quê? Realizar o nosso sonho, que é um sonho que nós temos de, né? Eu desde a infância, você também com certeza que desde a infância teve um sonho já, né? E Val, o que eu quero perguntar para você, como é que foi a tua trajetória, por exemplo, até você chegar na cidade de... Chegar na cidade não, chegar no município de Pinhalzinho. Como é que foi a tua história? Como é que foi a tua vida? Bom, amigão, bom, pessoal. Como é que foi a tua história, Val? Conta pra nós como é que foi a tua história. Eu tô ligado que você dá as costas já, né? Bora, né? Água Fria fica município de Camorão. Camorão. Aí eu morava ali, eu lembro que meu pai e a minha mãe, eles saíam de manhã, de madrugadinha, trabalhava, porque meu pai roçava e minha mãe trabalhava no... tipo ali, ajudando a ralhar algodão. Não sei se você chegou a conhecer o algodão, mas creio que eu sim. E aí ela trabalhava na ralhação do algodão e meu pai trabalhava na roçada. Até o algodão cresceu, ele ficou grande, o avô ficou mas naquele tempo não, naquele tempo era com... a gente colhia, colocava... Manual. Colocava no troço na cintura e saía arrastando tudo ali. E daí nisso eu já estava grandinha, já estava num ponto assim que poderia ajudar os meus pais. E daí o meu pai saiu da roçada e foi trabalhar para esse algodão. Aí nós trabalhou ali bastante tempo, a gente saiu de manhãzinha, porque o algodão, a gente tem que trabalhar bem de manhãzinha, para poder pegar aquela parte molhada, o algodão poderia mais peso, porque a gente ganhava por peso e tudo ali. E daí a gente trabalhava aquela parte umas 10, 11 horas. Mas isso você tinha quanta idade você tinha? Ah, eu devia ter uns 9 anos, 10 anos, por aí. Era essa idade que eu tinha. Eu acho que menos, ó. Eu acho que menos, porque isso daí faz muito tempo. E na verdade, quando nós, né, até você contar, até você chegar na tua história, quando nós conheceu, foi muito tempo, então você devia ter menos, devia ter uns 7, 8 anos nessa época. E eu não aguentava nem arrastar aqueles fardos. Meu pai fazia um saquinho pequenininho pra mim, assim, sabe? E eu carregava aquilo dali e ajudava eles a trabalhar. Então isso quer dizer que desde criança você já veio trabalhando? Desde criança. Por esse motivo eu não conseguia realizar os meus estudos. Não pude ter os meus estudos. Eu entrei na escola... Até que série você estudou hoje? Eu estudei hoje até a primeira série do Primário. Aprendi. Primário. Eu entrei para aprender a fazer o meu nome, na real, aprendi a fazer o meu nome. Contudo, meu tio tá me ensinando para poder assinar minha carteira de trabalho. Porque eu peguei uma idade para poder registrar. Mas nesse intervalo, então eu não pude estudar nesse tempo atrás. Por quê? Por causa de poder estudar meu pai. Mas não tinha escola, no caso, que eu ia estudar, era em Campo Mourão. E a gente morava na Água Fria. Então, querendo não, tinha que ter um ônibus ali para projetar as pessoas. E meu pai chegou um tempo que ele não tinha dinheiro nem para comprar uma mochila, que hoje, né, antes era aquela mochila positiva, né? Era uma mochila para nós, assim, era uma mochila muito chique, gente. Eu não tinha, meu pai não tinha condições. Aí ele depois eu chegou a isso. Aí meu pai já tirou, porque não tinha condições, entendeu? A gente precisava do trabalho ali, trabalhando. E daí, nesse intervalo a gente ficou ali, aí logo apareceu um tio meu, ali de Sengés. Apareceu um tio meu e um primo que é do meu pai. Ele apareceu em casa e falou pra mim assim, ó, do meu pai. Nesse tempo eu não podia nem ouvir a conversa dos a gente não podia. Aí o que aconteceu? Aí meu pai chegou e falou pro meu pai, nós vamos embora e tal. Eu não tô com nós, vamos embora, um lugar melhor, sei lá. E naquele tempo, meu sonho era analista que só que eu não sabia o nome da bicicleta. Aí pra mim, eu olhava aquilo ali, eu já falei para os meus irmãos, falei pra eles assim, ó, você acredita que nós vamos pegar na cidade, pra mim era sem entender que não ia e era uma bicicleta, era um dois coisas, sabe? E daí nós ia embora, saímos de lá, embora, chegou na metade do caminho, acabou o dinheiro, aí tava minha tia. Essa metade do caminho que você dizer é... Que nós tava voltando indo pra Sengés. Ponta Grossa. É Ponta Grossa. Vocês saíram de Água Fria e chegaram em Ponta Grossa, que dá mais ou menos distância de vai dar mais ou menos distância de uns
300 quilômetros mesmo. 280, 300 quilômetros. Nós não tínhamos, pessoal, nem R$1 para comer. Não dava pra comer. O único dinheirinho que tinha deu pra minha mãe, os meus 2 irmãos embora, que eram os menores da família, e minha tia com o outro, a menina dela e o outro que é vizinhado que ficou de ônibus. Eles foram de ônibus, aí ficou eu, e meu tio e meu pai. Ficou ali separado. Não tinha pra onde ir. Aí nós pegou, né, e se tocou na frente. Vamos pegar o radar e vamos começar a fazer. Ele faz um O homem já se expressou, né? Então, Val, aí você falando, né? Essa cidade que você estava falando é Ponta Grossa, então. É. Ponta Grossa tá mais ou menos na metade da estrada de Sengés a Água Fria, município de Camorão, tá mais ou menos na metade da estrada. Agora eu vou entrevistar você. Aí quando chegar a minha vez você me entrevista, tá bom? Vamos lá. Aí de Ponta Grossa até Sengés, vocês foram como? Foram de Uber? Meu Deus, quem me dera não tivesse sido de Uber. Táxi, gente. então, porque tempo não tinha Uber, né? Porque tempo era táxi. Foram de táxi? É, um de táxi das perninhas, assim, ó. Que? Foram andando? Andando, você acredita? Quando minhas tias, quando as minhas tias, minha tia e minha mãe embarcaram no ônibus, que foram de ônibus, né, com as crianças, e aí ficou eu e meu tio e meu pai. Aí meu tio falou assim pra mim, falou, naquele tema, até hoje eles me chamam de Diva, né? Aí ele falou pra mim assim, falou, Diva, sinceramente, o que eu tenho de falar pra você nós vamos ter que ir no pé. Aí nós pegou e andamos bastante dentro daquela cidade, porque eu creio que a rodoviária era bem, acho que bem pra dentro da cidade, assim, nós andou bastante na cidade, e até que nós achou a rodovia, né? Eu acho que andamos aí, sei lá, mais de quilômetros, eu acho que nós podemos achar a rodovia. Porque eu acho que, como aquele tempo eu era pequena, então pra mim tudo se tornava longe, tudo se tornava difícil. Daí nós pegou a pista e fomos embora. E a gente não tinha água para beber, a gente não tinha comida para comer, não tinha nada. Aí passou um carro e jogou pra gente naquele tempo, creio hoje, que pra mim, aquele tempo eu não lembro muito bem o que era, mas pra mim que hoje eu vejo, seria um pedaço de pizza que ele jogou na rodovia. Ele jogou aquele pedaço de pizza e saiu rodando assim, sabe, dentro da sacolinha, saiu rodando. E daí o meu tio correu lá e foi ver o que era, né, que tinha caído, e era um pedaço de pizza. Foi aquele pedacinho de pizza que nós rachou em 3 aquele pedaço de pizza e nós comeu. E nós comeu e continuou caminhando, e a fome, a barriga roncando. E meu pai toda a vida teve aqueles calos do pé, sabe? E cuidado de sapato e tudo. Era um sapatinho social daquele tempo, aquele sapatinho bem antigo que eu usava. E daí ele pegou e com aquilo dali, sabe? Ele caminhava até pepezinho pela pista. E nós vai. E anoiteceu e foi. Aí, pela misericórdia de Deus, passou um carreteiro. E ele passou, como ele viu meu pai e o meu tio comigo pequenininha, que era pequena naquele tempo, que até hoje eu sou pequena, gente. Até hoje eu sou pequena, não sou minha esposa, muito pequena. Então, aí ele parou e depois perguntou se nós queríamos uma carona. Daí o meu tio falou, não, eu quero sim, eu quero não tanto por nós, que até que nós aguentávamos andar mais um pouco. Mas tem minha sobrinha aqui que ela já tá entregue, eu já tava vendo que a gente ia ter que carregar ela no colo. E eles, imagine, né, uma estrada sem destino de chegada, porque ia demorar muitos dias para nós ir a pé, para chegar até esse lugar. Daí o meu tio falou, daí nós ia ter que carregar ela no colo, então assim já evitou. Daí nós entrou naquela carreta e nós foi. E aquela carreta andando, certo, conforme ela dava aquelas freadas, dava aquelas cabeçadas. Assim. Tão cansada que a gente tava, a gente batia de um lado pro outro. Aí até que nós chegou na entrada de Água Fria. O cara deixou nós na entrada da Água Fria e foi... Não, entrada de Água Fria não. Entrada de Sengés. Na entrada de Sengés. Aí eu já tô até confundindo, gente. Na entrada de Sengés. Deixou nós ali e ele foi embora. Na realidade, Val, aquele tempo poderia dar carona, né? Poderia dar carona. Você já pensou se fosse, né, fosse hoje? Hoje não pode dar carona mais. Então, o que acontece?
Aí vocês iam ter que chegar tudo no pé. Vocês iam Tudo pousar no na pé. estrada, claro. De Sengés até Ponta Grossa ou vice-versa, é longe. Eu não tô lembrado agora, pessoal, mas eu acredito que dá mais de 150 a 200 quilômetros Era de longe. Sengés a Ponta Grossa. Agora, vocês já pensaram? Então eu acho que vocês andaram aí o quê? Acho que um dia, mais ou menos, vocês andaram? Acho que por aí, hein? Aí durante esse dia, daí conseguiram carona. Com certeza conseguiram carona ali logo pertinho de Ponta Grossa mesmo, porque a caminhada de um dia com criança, eu acredito que não anda mais do que 8 quilômetros mais ou menos. É muito andar. Aí, imagine. Então vocês iam demorar muito tempo, gente. É coisa de doido mesmo, né? Era mesmo. E aquelas baixadas da pista, assim, tinha e subia, aquelas baixadas, assim, aquelas curvas, assim, longas, assim. Aí meu tio dizia assim, eu falava, ai, tio, eu não tô aguentando mais. Ele dizia, vamos não, um pouquinho que já tá chegando. E nós andava aqui dali e nunca chegava, sabe? E passava aqueles carros perto da gente, eu já tava mole. Aí, antes de nós pegar essa carona, meu pai, nós parou, assim, numa matinha, assim, meu pai deitou em cima de umas pedras, assim, pra poder descansar. Nós descansou bastante ali, um bom tempo ali, e depois nós continuamos a viagem. Daí esse carreteiro que parou e deu carona pra gente, ele deu uma garrafa de água. Nossa, aquilo ali foi, sabe, foi maravilhoso aquela água que ele deu pra nós. A gente tomou aquela água ali, bastante água, ele já sustentou bastante. Daí que ele levou nós até nessa entrada que é de Sengés. Então, Val, pessoal, o que eu quero dizer pra vocês, que nem eu falei pra vocês agora há pouco. O nosso objetivo, gente, não é estar aqui exponhando a nossa infância, que todo mundo sofreu, né? Todo mundo sofreu na sua infância. Mas não é nós estar contando isso daqui para tentar tirar compaixão de vocês, né? Vocês se compadecer, meu Deus, que casal, né? Sofreram tanto e tal, e vamos ajudar, vamos dar dinheiro. Não, pessoal, não é isso. Tudo que eu quero de vocês, né? Tudo que a gente quer de vocês, por exemplo, dos nossos que acessam nosso vídeo, você que vai ver pela primeira vez, aqui é o Casal JEV, Casal Aventura. O nosso objetivo, pessoal, é o seguinte, é passar para vocês hoje assistir o nosso vídeo e dizer assim, ó, esse casal merece ou não merece, né, realizar o último sonho deles. Então é isso que nós queremos para vocês. Aí se você achar que o casal merece, você dizer, não, esse casal merece, porque eles sofreram, né, aí eles merecem. O que você vai fazer? Você vai apertar o like, né, como diz meu amigo, não gasta nada, nada. Porque você só vai apertar o like lá, o joinha, se inscrever no canal, indicar pros amigos, é só isso, é coisa que você não vai tirar um centavo de ninguém, né? Ninguém. Não, nós não quer, gente, nós somos, toda a vida nós lutemos, tudo que nós temos hoje, que é pouca coisa que nós temos hoje, mas o que nós temos, nós louva a Deus, porque foi Deus que nos deu, e tudo isso, gente, é tirado com o nosso suor. Nós não somos pessoa de tirar proveito da vida dos outros. Se nós for contar para vocês, é uma coisa que nós não vai falar, né? Não vamos dar detalhe disso, mas só para vocês terem uma dica. Nós louva a Deus que hoje, eu e minha esposa, e o ela e eu, nós servimos como para-raio. Entende? Para-raio, para família, para amigos, pessoas que quando tem necessidade, eles procuram nós e quando nós podemos, nós ajuda. Vocês entendem? Então é assim. Mas o casal quer crescer em cima das pessoas, não. Se nós formos querer crescer em cima de alguém, gente, nós temos que deitar no chão. Porque nós somos pequenininhos, nós não somos nada, você entende? Nós não somos nada. Então tudo que nós queremos, nós não quer ter fama. Vocês entendem? Nós temos umas pessoas que nós acessamos no canal do YouTube, que pouco tempo nós conhecemos eles, coisa de 2 anos, 3 anos. E esse tempo atrás, quando nós conhecemos eles eram humildes, que é uma beleza. Nossa, eu gostava do vídeo deles, porque eles eram muito humildes. Aí eles começaram a crescer no canal, Hoje eles conseguem comprar carro novo com o dinheiro do canal. Hoje eles são soberbos, sabe? O casal é soberbo. A gente percebe que eles são muito metidos, muito assim, sabe? São legalzinhos, mas são muito metidos. E nós não quer isso. O que nós queremos, eu e a Val, o que nós queremos é continuar com a nossa humildade, sabe? Ser humilde, ajudar as pessoas e poder desfrutar de algo que Deus deu pra nós. Boiadeira aí, ó. Aí, Val, já volto com você de novo, só dar pro pessoal aqui. Galera, e o que acontece? Aí você diz assim, mas se vocês querem realizar o sonho de vocês, vão trabalhar. Gente, mas trabalha. Eu sou pedreiro, e olha, dos bom, hein? Eu sou pedreiro, já sou construtor de casa, eu faço casa do básico ao acabamento.
Entendeu? Eu pego do chão o projeto e entrego a chave na porta. Eu sou pedreiro, sou profissional nessa área. E dá dinheiro, gente. Eu consigo pagar minhas contas, conseguiu sobreviver, né, Val? Tudo com dinheiro da construção. Então dá dinheiro. Nossa, tadinho, vão morrer já. Vai. Quer ver? Eu mostrar pra vocês ali, ó. Então, pessoal, daí com os cachorrinhos não quiseram voltar pra casa. Se devia dar umas pauladas ali, não, Ali, não conseguiram. Aí azar deles. Se quiser morrer, né? A tá aí, a morte tá aí. Pega quem quer. Aí, pessoal, o que eu tava falando pra vocês? A questão nossa. A questão nossa, pessoal, é assim, eu decidi assim, mas né, vamos trabalhar, vamos correr atrás do sonho de vocês, atrás de serviço. Pessoal, nós realizamos muito sonho nosso já, sabe? Nós realizamos muito sonho nosso. Hoje nós temos uma casa nossa própria mesmo, casa própria, uma casa boa, como vocês sempre já viram nos vídeos nossos aí. Nós temos nosso poderzinho aqui, ó, nosso carrinho aqui que é bem judiadinho, coitadinho, não dá pra dar pra do chão, pela poeira, e sabe, cada passo tá dando problema, mas tá aí, tá, é nosso, Deus nós deu. Só, pessoal, o que nós quer? Vocês sabem muito bem que o YouTube, ele paga as pessoas, né? Ele paga, que no vídeo que nós gravamos, eles põem anúncio, né? Eles põem anúncio, as coisas, e esse aí fatura. E eles pagam as pessoas do que gravam vídeo. Então não vai, o que nós queremos, não queremos dinheiro das pessoas. Não é que nós não queremos dinheiro das pessoas. Nós não precisamos de tirar dinheiro de vocês. Pedir para que vocês ajudem nós com dinheiro do seu ganho. Não, é só você curtir o nosso vídeo, deixar o joinha, se inscrever no canal, que você nos ajuda. O YouTube vai ver que o nosso vídeo está sendo bem visto, ele vai recomendar para outras pessoas, e mais gente vai assistir o nosso vídeo, a ponto que o YouTube vai começar a pagar, né? Pagar nós. Quando ele começar a pagar nós, com esse dinheiro que nós vamos conseguir realizar nosso sonho. Porque hoje nós não temos recurso nós realizar nosso sonho. Eu não tenho recurso. Porque o meu ganho é pouco mensal. É a conta de pagar as dívidas e né, é isso daí. A avó também trabalha e ela ganha pouco, então nós não conseguimos realizar nosso sonho hoje trabalhando do jeito que nós estamos. Então, se o YouTube ajudar nós, pagar nós, né, com o nosso vídeo, aí sim, aí nós vamos conseguir uma ajuda, né, que nós a mais, de nós conseguir realizar nosso sonho. Então é por isso que nós queremos contar com vocês aí, ó, que vão assistir nosso vídeo. Mas é um vídeo meio complicado, um vídeo meio feio, meio mal, né? Uma gravação ruim e tal. Gente, é que nós ainda gravamos no celular. O celular nosso é um celular fraco, né? Não é um celular top dos top. Não é um iPhone aí, 17, como é que é? 17. Não sei. 17 Pro, dá pra falar? Não, ainda é um Samsung, né? Então, mas nós não pra Deus, que é o que Deus deu pra nós usar, né, Val? Com certeza. Então, Val, vamos concluir aí, pra não ficar muito sem o nosso vídeo. Aí vocês chegaram em Sengés, beleza. Só que eu não conheci você em Sengés, eu conheci você Pinhalzinho, município de Itararé, né? Como é que você chegou até lá? Então, daí a gente chegou em Sengés, como eu falei para vocês, que a gente chegou, o carreteiro deixou a gente no começo ali da cidade, e a gente chegou ali em Sengés, ficou um bom tempo ali, bom tempo mesmo, não lembro muito bem quanto tempo foi. A gente ficou ali. Mas sim, estabilizaram um pouquinho, né? Conseguiram morar numa casinha própria, assim, casinha própria não, morar numa casa. No fundo da casa do meu tio, no caso, né? Tava morando, meu tio tinha a casa lá própria dele, né? Morou no fundo da casa dele um bom tempo. Daí ali, pessoal, eu entrei trabalhar no Moranguinho. A gente trabalhava de bolha fria. Mas foi ali, né? Foi que teu tio, naquele bairro ali? Não, né? Não, era em outro bairro. Aí ali eu trabalhei no Moranguinho, assim, não lembro quanto tempo eu trabalhei, mas ali eu trabalhava e meu pai estava sem serviço, praticamente todo dia sem serviço, né? E daí meu tio criava uns frangos de granja, daí eles vendiam, né, aqueles frangos lá, meu tio vendia e dividia com nós. Aqueles frangos, e eu trabalhava no Moranguinho. Eu trabalhava o dia todo embaixo de água, não sei se hoje, né, o Moranguinho é assim, porque eles plantavam o moranguinho, faziam aqueles mochão assim, colocava uma lona, né? E fazer o buraquinho assim naquela lona ali, e os negócios eram plantados ali dentro. Daí, base de irrigação, irrigação. Trabalhava embaixo de água o dia todo. Gente, eu levava comida de manhã, e bem no frio, assim, a gente trabalhava. Eu levava comida de manhã, que você ia comer na hora do almoço, aquela comida estava empedrada. E aí era arrozinho, feijão, e lá de vez em quando um pedacinho de carne, porque a família era grande e o ganho era pouco. Então eu fiquei um bom tempo trabalhando ali. E tipo assim, tivemos uma vidinha melhor ali, né? Tivemos uma vidinha melhor ali. E daí nós pegou, aí eu
A gente foi pro... Como é o nome? Então, vocês chegaram até lá no Ouro Verde. Daí... Não. Você foi pro Verde aí. Daí nós foi pro Ouro Verde. Aí vocês já começaram a trabalhar aqui em serviço. Na resina. Isso. Daí nós começamos a trabalhar na resina. Vocês ainda não sabiam mexer com resina. Não sabia mexer com resina. Daí ali foi onde nós aprendemos, às vezes, que é uma árvore assim, a gente enfiava o estreador ali. Pra quem não sabe, pra quem sabe hoje é normal, mas pra quem não sabia, você puxava aquela casca, às vezes aquela casca arrancava de vereda, você saía pra trás, de ré pra trás, às vezes a gente caía até de sentado, porque a gente não tinha, né, o galejo ali pra trabalhar. De início a gente aprendeu e trabalhar, e daí ali foi aonde eu conheci meu esposo. Tá, chegou no peãozinho. Tá, beleza, vamos parar por ali. Então ali, só que aí não foi no peãozinho, aí foi no Ouro Verde. No Ouro Verde. A gente se conheceu no bairro Pinhalzinho, que é município de Itararé, estado de São Paulo. Aí como é que você chegou até de cidade no Ouro Verde? Do Ouro Verde até no Pinhalzinho, você foi como? Sabe como eu tô lembrado? Eu tô lembrado, você foi, o Paulão, ó pessoal, ó, quer ver, ó? Passou. Ó, o cachorrinho lá no meio da pista, ó. Lá. Ó a cagada, quer ver, ó? Quero nem ver. Ó. Sai da frente, bichinho. Ó, ó. Tentei voltar. Não vai. Maravilha, ó. Coisa linda. Caramba, tinha filmado antes, né? Então. Ó, pessoal, aqui essa rota turística, Estrada Bela, aí tem os pesqueiros, ó. Tô desesperado, custa esperar um pouquinho. Como tá dando seta aqui. Ah, acho que se queimou a seta dele. Ó, tem uma casinha aqui, tá a dona Valdevina. Ok, Val? Cargo de vida aí, os caras tomam cerveja, quebra o frasco. Você viu os panos? Ó, não ficou mais na minha calça? Não. Pessoal, aqui é um fluxo danado, pessoal. O pessoal tá indo almoçar ali no Rancho Alegre, no Favareto. E vamos continuar, né, Val? Então, aí agora vem a minha história, né, Val? A minha história. Vocês viram aí como é que foi a história da Valdivina, né? Pessoal, aí eu fico pensando comigo assim, não é porque ela é minha esposa que eu vou falar isso, né? Mas é do meu coração, pessoal. Toda a vida, desde que eu conheci ela, né, que a gente se conheceu, casemos, isso já tem há 30 anos, pessoal, 29 anos atrás, agora em abril do ano que vem faz 30 anos. Eu sempre, né, ela conta a história pra mim assim, é triste pra mim, porque, vocês vejam bem, a situação dela é complicado, né, uma criança, por falta de pensamento dos adultos, né, colocar ela na estrada para andar, numa situação difícil, né? Então, pessoal, é duro. Mas graças a Deus que ela encontrou o garotão aqui, ó, pai. A sorte dela, pessoal, que ela encontrou um pai aqui. Pessoal, e eu comecei nossa história aí dos 10 anos pra cá, né? 9, 10 anos pra cá. A minha história, pessoal, não foi tanto sofrimento, mas eu sofri também. Sofri bastante. Pensa num casalzinho que sofreu que nem boi na canga. Em 89, pessoal, eu tinha aproximadamente 9 a 10 anos, né? Eu tinha essa idade, então era entre 88 a 89. Nós morávamos na região de Ponta Grossa, Vila Velha, uma coisa assim, ali perto de Ponta Grossa, todos vocês conhecem ali. Muita gente conhece ali essa região que eu tô falando. E ali, pessoal, nós fomos trabalhar ali, nós já tínhamos saído da pobreza, né? Nós já comia, uma comidinha decente, um feijãozinho, um arroz. Naquela época, a mistura nossa era charque, né? Porque nós morávamos no sítio, então não tinha geladeira. E aí, o que acontecia?
nós não comprava carne, comprava, fazia compra para o mês e comprava charque. Charque e aquele salsichão, né? Que era a mistura que poderia aguentar. E daí nós trabalhávamos para a Placa do Paraná, ali de João de Ponta Grossa. E ali, pessoal, eu tava trabalhando com a minha irmã, eu tinha 10 anos. Vamos pegar que eu tinha 10 anos, eu era criança de tudo. Eu tenho hoje, pessoal, muita cicatriz no corpo, no pé, nas pernas, cicatriz de corte. Nós trabalhava com uma ferramenta chamada cavadeira. Vocês conhecem cavadeira? Dessa cavadeirinha que a gente usa, até muitos usa, para plantar arroz, plantar feijão, milho, sabe, no sítio. Essa cavadeirinha de um corte só, sabe que é só uma alavanquinha? Essa cavadeira. E só que ela era afiada, pessoal. Ela era afiada mesmo ao extremo. Por quê? Era para descascar a madeira. O pinus, como todos nós conhecemos, o pinus, ele tem uma casca grossa, né? E ele tem e essa ferramenta era para descascar, essa madeira. Que nós entregava descascadinho, lisinho, a Placa do Paraná e eles levavam para fazer papel, né? Fazer papel. Então tinha que ser uma madeira descascada. Aí, pessoal, o que acontece? Como era uma ferramenta afiada, né, uma cavadeira, como vocês sabem, falando, aquela cavadeirinha, né, afiada, o que acontecia? O pinus, ele nem todos eles, mas tem um pinus chamado eliote, né, o taete e o eliote. Ele é um pinus que a casca dele é solta. Quando esquenta o sol, aquela casca dele, ele tem água, né, tem água por dentro da pele dele, e aquela água, ela faz ficar a casca levar saltada. E naquilo, o que acontecia? Quando a gente começava a trabalhar com aquela madeira, você batia essa madeira, essa cavadeira, um chamado de raspilha, né? Você batia ela na madeira, na casca, ela corria dos lados, sabe? Ela corria dos lados, de tanto liso que ficava a madeira. E se andasse por cima da madeira, você caía. E quando ela saía do lado, o que acontecia? Ela vinha na gente. Como a gente não tinha uma proteção, eu trabalhava descalço, às vezes de shortinho. Aí o que acontecia? Ela vinha no corpo. Do dia que ela vinha, ela batia, gente. Ela batia, abria tai, cortava mesmo. E num dia desse, eu tava trabalhando com a minha irmã, de um lado, bem para quem vai para Curitiba, vocês entenderem, quando você chega em frente à entrada da Vila Velha ali. Quando você chega na frente da entrada, você vai olhar à direita. Você vai ver umas lombas, né? Que é cheio de pinos, aquelas lombas. Era aquela zomba ali. Você chegou em frente ali a subida que entra para Vila Velha, ali para o Parque Vila Velha. Você vai olhar à esquerda, à direita. À direita você vai olhar uma lomba, quem vai para Curitiba. Você vai olhar uma lomba e eu estava naquela lomba. E eu falei para minha irmã assim, minha irmã chamava Sirlene. Sirlene, ela já é falecida já. Quando eu crescer, não tem nenhum carro, e o carro parado lá. Quando eu crescer, eu quero ser o quê? Eu quero ser... eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro. É a minha opção. Eu falei pra ela, Sirlene, quando eu crescer, eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro e quero comprar um carro pra mim. E eu quero comprar um carro e eu quero sair assim. Eu quero sair, viajar. Eu quero sair e viajar. Aí eu quero ir para uma cidade, quero fazer isso, fazer aquilo. Então, pessoal, isso foi meu sonho em 89. Deus me deu essa oportunidade, porque hoje eu tenho ali, ó. Nós temos ali, já viajei várias vezes. Eu gosto de viajar, pessoal. E a nossa viagem vai para São Paulo, litoral, esses meios aí. Então nós viajamos bastante. Deus me deu essa oportunidade. Só que hoje, pessoal, o nosso sonho é de nós ter motorhome e sair pro mundo, sabe? Gravar vídeo, ser itinerante. É meu sonho ser isso daí. Então é por isso, pessoal, que hoje nós viemos para vocês para contar a nossa história. Porque a nossa história também não foi fácil. Aí, o que acontece? Nós saímos de Ponta Grossa, mudamos para Campo do Tenente. Campo do Tenente, para quem sabe, eu acho que é Santa Catarina, se não estiver enganado, é Santa Catarina. Nós fomos para o Campo do Tenente, continuamos trabalhando no mesmo serviço. Do Campo do Tenente, nós saímos e viemos para a cidade de São Paulo, uma cidade chamada Iaras, interior de São Paulo. Acho que muitos conhecem, interior de São Paulo. Já gravei vídeo lá para vocês. Aí, pessoal, do interior de São Paulo, eu fiquei ali naquela região,
Fiquei naquela região trabalhando. E nós sempre, sabe, sempre trabalhando em firma. E Deus sempre abençoava e nós tínhamos o que comer, tínhamos o que vestir. Foi nessa região, nessa época, eu conheci a Coca-Cola, né? Não a fábrica, a bebida Coca-Cola. Conheci a bebida Coca-Cola e daí tomei pela primeira vez. Achei até que era pecado, porque na época eu achava que era pecado tomar Coca-Cola. Aí, beleza. E nós viemos nessa vida boa, sabe? Nós brincávamos, mas não podia estudar. Porque aí eu tinha meus 10 anos, 11 anos, 12 anos, e eu trabalhando. Trabalhava que nem gente grande. Levantava às 6 horas da manhã, trabalhava o dia todo, chegava na casa à noite, então não podia estudar. E a minha trajetória foi indo. Chegou até a ponto, pessoal, de nós mudar para a cidade chamada Guareí. Guareí, interior de São Paulo também. E lá em Guareí, o que nós fazia? Nós mexia com resina. E seria a mesma que a Valdivina aprendeu a fazer também. Nós trabalhávamos mexendo com resina. E ali nós trabalhávamos na resina e foi indo. Na época, pessoal, era a melhor coisa que tinha para ganhar dinheiro. Meu pai conseguia fazer comprar roupa, calçado, e nós vivíamos essa vida assim, né? Já deu a tranquilizada, na resina deu a tranquilizada. Todo dia 30 do mês, ou dia 5, nós tinha pagamento, meu pai pegava aquela mixaria, sabe? No valor de hoje, por exemplo, era um salário mínimo. Porque meu pai nunca tinha dinheiro, sempre o que ele fazia com o dinheiro dele? Era compra, né? Fazia compra e só. Aí a gente foi, Guareí. Ali nós ficamos na região de Guareí um bom tempo. Meu pai tinha, bem na época, gente, quando mudou o real, e saiu do cruzeiro para o real, na época, meu pai tinha dinheiro. Ele tinha tanto o cruzeiro na época que quando ele passou pro RV, depois do RV foi pro real, meu pai tinha dinheiro para comprar uma perua Kombi do ano, sabe? Isso foi em 94, né? Comecinho de 94. Meu pai tinha dinheiro para comprar uma perua do ano. Meu pai não quis comprar essa perua. O dia que ele tinha, tá guardado, ele não quis comprar. O que ele resolveu fazer? Ele resolveu, pessoal, trabalhar por conta. Trabalhar por conta, tocar serviço por conta. E foi o que ele fez. Fomos trabalhar por conta, pessoal. Aí foi a viagem do Corvo. Pensa no sofrimento que nós passamos. Então, pessoal, daí que eu tava falando pra vocês. Aí o que aconteceu? Aí meu pai decidiu de trabalhar por conta, né? E na mente dele que se ele trabalhasse por conta, ele ganharia mais dinheiro e viver uma vida melhor. Vocês pensam bem. Quando entrou o real, na época que entrou o real, ele estava na faixa de 15 a 20 mil reais guardado. Agora vocês imaginam, naquela época, vocês lembram disso? Os jovens não vão lembrar, mas as pessoas mais de idade vão lembrar isso, que naquela época lá, só pra vocês terem uma ideia, sabe quanto que tava um pãozinho francês? 10 centavos. A gente ia com 10 reais no mercado, no bar, não é nem mercado, nas vendas. Você comprava arroz, comprava feijão, comprava café, comprava farinha, comprava óleo, comprava doce com 10 reais. Então vocês veem que, agora vocês imaginam naquele tempo, 15 mil reais, 20 mil reais, não era muito dinheiro? Só para vocês terem uma ideia, gente, só para vocês entenderem como é que é as coisas, a ganância. Aí meu pai pegou, o que ele fez? Meu pai decidiu de trabalhar por conta. Não, eu quero trabalhar por conta, eu quero eu mesmo ser o patrão e coisa e tal. Conversou com o patrão dele, falou pro patrão dele que ele queria trabalhar por conta. O patrão dele deu apoio para ele, ó, pra vocês verem, o patrão dele deu apoio para ele, falou, não, Ari, pode ir, que eu vou te ajudar. Vai que eu vou te ajudar. Vamos fazer o seguinte, você me dá 5%, gente. Meu pai trabalhava para ele, ó, para vocês verem. Meu pai trabalhava para ele a 30%. Cada 100 tambor de resina que meu pai produzia, meu pai tirava 30 tambor pro meu pai e 100 para ele, e 70 para ele. Sabe quanto que ele pediu pro meu pai? Ele pediu pro meu pai, vem vir pra casa do carro pra sair. Ele pediu pro meu pai 5%. 5%? Agora vocês pensam bem, vai pra sair o carro.
5% vai dar para uma pessoa que já pagava 30% para ele. Um dia, bom. Aí o que acontece? Só que ele não quis. Ele teve ganância, achou que não tinha necessidade, achou que ele aguentava sozinho e fomos embora. Fomos trabalhar a 100% com meu pai, né? Só que daí, pessoal, veja pra você ver uma coisa que aconteceu. Ele comecei a trabalhar, cheguemos, cara, quando nós cheguemos já de cara, vamos dizer assim, né? No serviço, primeiro mês, 2 meses, 3 meses, a gente não sentiu nada, né? E o serviço que nós fazíamos, pessoal, esse negócio de resina, ele tem o período da instalação. Você entende? Ele tem um período de instalação. E esse período de instalação, ele leva dependendo do tamanho da área, ele leva de 3 a 4 meses para você instalar. Então, aí você faz a instalação, o processo de instalação. Você fez o processo de instalação, o que acontece? Você fez o processo de instalação, você acaba daí que você vai começar a produzir. Daí ele leva de mais 3, 4 meses para poder produzir, para você poder tirar o dinheiro que você investiu. Então, vamos dizer assim, 6 meses. 6 meses que você precisa para você produzir, para você pegar dinheiro. É bastante tempo. Mas meu pai, como ele tinha dinheiro na época, o que ele fez? Ele foi investindo. E daí, quando chegou antes dos 6 meses, pessoal, ele tinha acabado o dinheiro dele, porque ele pegou muita gente sem experiência no serviço, sabe? Muita gente sem experiência. E daí o que aconteceu? Ele pagava dinheiro para a pessoa não produzia, e o dinheiro só foi esgotando. E daí o que aconteceu? Acabou o dinheiro. Nós não tinha produção, não tinha nada para receber, e fomos, pessoal, o lugar que nós sofreu. O lugar que nós sofreu, pessoal, foi nesse lugar. Aí, pessoal, passemos fome. Vocês sabem o que é passar fome, pessoal? Passar fome. Ó, eu vou contar para vocês o que Deus faz. Como é bom, por isso que nós servemos a Deus. Né? Por isso que eu sirvo a Deus, que Deus é fiel. Todo o tempo Deus é fiel. E nesse lugar, pessoal, teve um dia, para vocês verem, e eu estava trabalhando, e sabendo, pessoal, que eu ia chegar em casa, não ia ter nem o que comer. Não, pessoal, não é assim, não ia ter mistura, não ia ter macarrão, não ia ter uma batatinha. Não, pessoal, na realidade não ia ter feijão, não ia ter arroz, não ia ter farinha, não ia ter nada para comer. E eu trabalhando, gente, nós trabalhando, meu pai trabalhando, era aquele sofrimento. Aí, quando eu cheguei em casa, esse dia, eu cheguei em casa, morto de fome, na estrada, pessoal, e por isso que eu tô gravando esse vídeo para vocês, porque eu tenho fé no Deus que eu sirvo. Porque sempre quando eu peço pro meu Deus, sempre ele tem honrado, ele tem me dado essa dádiva de eu pedir algo para ele, pessoal, e ele me atender no que eu peço. Eu sou falho, pessoal, sou pecador, sou falho. Não mereço o que Deus me fez, mas Deus é muito fiel. E na estrada, pessoal, eu falando para um rapaz que estava trabalhando comigo, um primo do meu pai, eu falando para ele. Eu falei, João, imagina nós chegar em casa agora e ter lá uma panelada de virado, né, um viradinho, uma panelada de virado, uma garrafa de café. Nossa, João, que delícia, rapaz. Eu fazendo essa comparação, porque eu tava com fome, Val. A barriga tava roncando de fome. Imagina. E agora vocês imaginem, quando eu cheguei em casa, gente. Entrei pra dentro com aquela cara de esfomeado, sabe? Jovem, eu tinha aqui 13 anos, 13 para 14 anos. A fase de crescimento. A fase que mais come, gente. Aí, a minha madrasta falou pra mim assim, tem um bolo aqui, Zé, tem um bolo. E eu fiz um virado aqui e tem café na garrafa. Gente, aquilo eu não acreditei. Eu peguei, quando ela falou assim, eu falei, o quê? É verdade? Aí caí naquela panela virado, gente. Que delícia que tava. E aquela garrafa de café,
aquele bolo que nós fazemos, aquela orelha de padre, ela fazia aquela orelha de padre, aquele bolo, que é a comida que nós gostava, gente, é a comida predileta nossa. Comi, nossa, que coisa mais maravilhosa da vida. Pra quem tava, pessoal, passando fome, com a barriga nas costas de fome. Aí o que acontece? Outra fase, pessoal, Val, que aconteceu na minha vida, meu pai pegou minhas primas pra trabalhar com nós, sabe, meu tio, né, pegou meu tio. Aí, o que aconteceu? As minhas primas, eles eram da cidade, sabe, eles já moravam na cidade. Chegaram no sítio, né, lá no meio do pino, no meio da resina, e chegaram lá e vamos trabalhar. O que o meu pai fez? Meu pai pegou e falou: José, você vai cuidar das meninas. Ó pra você ver, Val. Né? Me deu uma missão impossível. Eu me cuidar das minhas primas. E eles eram bonitos, na época eles eram tudo bonitas, sabe? Mas fazer o quê, né? Boniteza não se põe na mesa. Aí meu pai falou assim: você vai cuidar das meninas, você vai entender o serviço deles e tal. Nós ia trabalhar, pessoal. Nós chegávamos no serviço para trabalhar. Aí eles queriam fazer do jeito deles. E eu falava pra eles: não, menino, não é assim não, é desse jeito. Mas eles iam me obedecer? Eles não. Eu lembro até como se fosse hoje. Um dia que daí nós tava trabalhando, daí uma prima minha falou assim pra outra. Falou: Mara, cuidado porque tem que fazer o jeito que o Zé tá falando. Porque senão o tio vai ser com nós. Daí ela falou assim, que nada, o tio é bonzinho, o tio não briga nada. Pode continuar assim mesmo, o tio não briga. E continuou, pessoal, fazendo cagada no serviço, e eu vendo. Mas eu não tinha como falar. Pausa. Não tinha como falar. Então, pessoal, como eu tava falando pra vocês, aí é o seguinte, aí meu pai colocou eu pra cuidar do serviço das minhas primas, assim, nós trabalhamos juntos, sabe? Como eu sabia fazer o serviço, pra que eu pudesse, né, tá mostrando pra eles o serviço, a forma que era fazer o serviço, e ele está fazendo. E só que não foi possível, porque eu não tinha autoridade, né? Eu falava pra eles e eles não obedeciam, porque, né, quem vai obedecer? Mas era tudo molecada, né? Aí levou tudo na brincadeira, e com esse motivo eu acabei, meu pai, o serviço que nós fez não deu certo. Aí o serviço deu tudo por errado, e meu pai acabou brigando forte comigo. Nossa, meu pai foi no serviço, daí viu que tava tudo errado, chegou em casa, mas falou um monte, mas falou, nossa, falou coisa que até hoje dói na alma, sabe? Coisa que eu acho que um pai nunca deveria falar isso pro filho, né? Que o filho não paga a comida que come, não vale a comida que come. Eu acho que um pai nunca deveria falar isso pro filho. Por quê? Porque o filho não pediu pra vir no mundo. Eu tinha meus 14 anos, 13, 14 anos, né? Então, mas ele não teve o bom senso e me falou tudo isso, maltratou muito. Então, me culpou até por causa da crise que eu tava passando, culpou que era por causa que, em vez dele ter uma pessoa para ajudar, ele tinha uma pessoa só para atrapalhar ele. E foi difícil, mas eu acabei superando. E fui tocando a minha vida. Isso eu tinha meus 13, 14 anos. E a ponto que eu cheguei, nesse mesmo dia que ele falando tudo isso, eu acabei até chegando no pensamento de desistir, sabe? Desistir, sumir no mundo. Mas Deus não permitiu. Fiquei firme em casa. E o tempo foi passando. E desse lugar nós mudou para um lugar chamado Gramadão, que é um patrimônio também, interior de São Paulo. Ali fica a região de Sorocaba, Itapetininga, aqueles meios ali. E nós mudou para esse lugar, e lá eu comecei a trabalhar também por dia, arrancando feijão, essas coisas. Já começou a melhorar. Meu pai foi para São Paulo, eu tocar a vida aí em São Paulo, e a coisa foi melhorando. A ponto que daí de lá, pessoal, nós mudemos. Pra desse lugar nós mudou para o bairro São Domingo.
município do Paraná também, mas divisa, município de Sengés, São Domingo. Um patrimôniozinho bem, você conheceu lá, né? Bem simplinho, bem pequenininho. E nós mudou lá. Quer pegar lá? Quer pegar lá? Aí, pessoal, o que eu estava falando? Aí, nós mudou para esse bairro chamado São Domingo. São Domingo, nós mudou para o bairro, ó, para vocês verem como é que as coisas acontecem. Nós mudou para o bairro chamado Ouro Verde. Ouro Verde também foi uma época que meu pai passou muita dificuldade com a família dele, com a esposa dele acabou separando. E foi um momento de crise mesmo. Até nós fomos para Ouro Verde, mas para sair do lugar onde nós morávamos, porque tinha acontecido umas coisas feias na família lá, com a esposa do meu pai, e meu pai resolveu ir embora, nós fomos para Ouro Verde. É tudo perto, é coisa de 20 quilômetros de um patrimônio do outro. E lá no Ouro Verde nós ficou lá, de repente, um dia desse apareceu um cidadão lá, procurando gente para trabalhar. Aí ficou sabendo que nós era uma família grande, era 4 pessoas na casa, todos trabalhavam. Aí eles interessaram para eles. Daí chamaram nós para trabalhar numa firma chamada Panebras, né, Vão? Panebras. Panebras, Extração, Comércio e Exportação de Resina. Era uma firma de um cara muito rico ali de Buri. Essa empresa ela era afiliada, ela era matriz em Buri, São Paulo. E daí nós começamos a trabalhar nessa resinagem, nessa firma lá, aproximadamente ali uns 6 meses, um ano mais ou menos. Nesse intervalo eu conheci uma menina. Comecei a namorar ela. E namorei ela assim, um namoro meio desinteressado, sabe? Ela acho que era mais velha do que eu. Daí um namoro meio desinteressado, assim, na realidade até tinha uma jovem da igreja que gostava de mim. E eu não gostava, assim, para namorar ela, não. Gostava por gostar, mas não por namorar. E até então a avó dela gostava muito, queria muito que eu namorasse a filha dela, a neta dela, e casasse com a neta dela, porque já era uma senhora de idade, né? E daí a menina era uma menina nova, ela tinha medo de morrer, de deixar a menina, né, para casa dos conhecidos. Aí sei que através dessa menina, que eu namorei por último, que foi o caso que eu cheguei a conhecer já conheci a Valdivina. Aí um dia desse a gente foi numa cidade, nós voltemos na cidade do Ouro Verde, num batismo da igreja. Foi onde eu conheci ela. Assim, a gente não se conheceu, não pôde conversar nem nada, só de vista, só, de uma olhadinha um pro outro. Mas já foi um começo. Aí, quando menos espero, quem que é que muda num patrimônio no mesma empresa que eu morava? O pai dela, a família dela, mudou na mesma empresa que eu morava. Isso foi, gente, em 1997. Começo de 1997, só pra vocês verem. Foi começo de 1997, foi tipo janeiro, mais ou menos. Aí nós conhecemos janeiro, fevereiro, março. Não, foi na faixa de fevereiro, que foi 3 meses que nós se conheceu. Aí a gente começou a namorar. E daí dali pra cá, gente, o que acontece? 2 meses de namoro, 1 mês de namoro, seja, eu acho que um mês e pouquinho de namoro, nós tínhamos dificuldade para namorar, porque não por causa do meu pai não ligava, meu pai me apoiava, tudo, né? Mas meu pai sabia quem era ela, sabia que era uma menina trabalhadeira, uma menina, né, direita. Só que o pai dela, mesmo sabendo que eu era o cara, sabe? Né, Val? Mesmo o pai dela sabendo que eu era quem eu era, por exemplo, um cara trabalhador, um cara de família, mas ele não abria mão, sabe? Ele era um daqueles caras mesmo, bem rígido mesmo, não abria mão. Porque ela achava que ela era muito nova, né? Ela tinha 16 anos. Aí ela achava que ela era muito nova e tal. Na verdade, eu entendo hoje o que ele pensava. Que para nós, pai, nunca nossos filhos estão prontos para o mundo, né? Sempre nós achamos que eles são muito jovens, muito novos. E daí o que aconteceu? Mas mesmo assim, com a proibição dos pais dela, a gente acabou decidindo fugir. Isso foi dia 12 de abril de 1997. Olha para vocês verem.
12 de abril de 1997. Foi o dia que nós casamos. Porque muitos dizem assim, mas o que vale é o casamento, casado, mesmo casamento do papel. Não. Pra mim, aquele dia foi eu comemoro até hoje. Aquele dia data o nosso casamento. A partir daquele dia, eu passei a ser marido dela e ela passou a ser minha esposa. E dali pra cá, pessoal, pra vocês terem uma ideia, nós estamos em maio, nós estamos em finalzinho de maio. Hoje é 30, né? Hoje é 30 de maio. Não, hoje é 31. Hoje é 31 de maio de 2026 e nós estamos juntos. O ano que vem nós faz 30 anos de casado. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Aí começou, pessoal, começou a vida a dois aí, né? Aí já não era mais eu sozinho, já não era mais a Val sozinha. Já era nós dois. Aí vocês pensam assim, daí acabou a dificuldade. Não, acabou, gente. Não acabou a dificuldade. Porque aí o que aconteceu? Nós pegamos claro, morava junto, né? Morava junto. E comecemos a ter nossa vida só nós dois. E fomos indo. Daí nesse intervalo apareceu um rapaz, uma empresa, um gerente de uma empresa. Da onde? Da cidade de Aras. Onde eu falei para vocês que nós tinha, quando eu era criança, eu tinha passado da cidade. Aí foi um empresário dessa cidade de Aras, arrumar gente para trabalhar lá nessa cidade chamada Peãozinho. E quem foi a pessoa que ele chegou para conversar? Eu estava na casa do meu sogro, ele chegou conversando e falando. Quando ele contou de onde que ele era, eu falei, mas eu conheço esse lugar. Daí ele falou, você conhece? Eu falei, conheço. Desse lugar aí, eu morei aí, contei pra ele, ele falou, sim, teu tio mora lá. Daí nós acabou sabendo que o meu tio morava ali, meus primos moravam ali. Aí o que ele fez? Ele pegou e deixou o contato dele. Ele falou, vou deixar meu número de telefone pra vocês. Se vocês quiserem trabalhar com nós lá, você me liga, vem buscar vocês. Aí o que aconteceu? Eu chamei meu irmão e nós fomos e liguei pra ele. Falei, mano, nós quer ir trabalhar aí e tal. Isso já foi 98. Cheguemos, trabalhamos até 1999. 2 anos depois, gente. 3 anos, 97, 98, 99. 2 anos, gente, depois que nós tínhamos casado. Parecia tudo bem, parecia um mar de rosa, parecia que nós éramos um casal jovem, cheio de vigor, cheio de saúde, disposto para tudo que der e vier. Tanto fazia a Val como eu, nós dois fumava. Então a gente tinha o vício do cigarro. Eu tinha um corpo bem fininho, eu pesava 60 quilos, porque por causa do cigarro, né? Por causa do cigarro eu pesava 60 quilos. E a Val também, né? Você também era magrinha, né? Era bem magrinha mesmo. Me vê hoje, me viu antes e me vê hoje, não é a mesma pessoa. Mas pessoal. Então, aí ó, pra vocês verem a situação. Quando foi em 98, pessoal. Quando foi no 98, dia 8/2, né, Val? 8/2 de 1998. Deus deu um presente para nós. Eu vou deixar aí para vocês aí no vídeo aí quem que Deus deixou para nós. Quem que Deus deu presente para nós? Qual presente que Deus deu para nós? Olá, galerinha do canal JV Casal Aventura. Aqui é a Suélia, filha mais velha do casal JV. E aqui é o meu príncipe. Como que é o seu nome? Theo Henrique. Quantos anos o Theo Henrique tem? 4 anos. 4 anos. E a gente tá passando aqui pra agradecer pela família. A minha família tá aqui. Agradecer aos meus pais, o José e a Valdivina. E mandar um abraço pra vocês. Dá um tchau. Tchau. Fala assim, obrigada pela família. Você é grato pela sua família? Eu também sou grato pela família que Deus me deu. Aos meus pais, a minha irmã, a minha cunhada, ao meu cunhado e a minha sobrinha. Beijo. Dá tchau. Aí, pessoal, o que acontece? Depois dessa benção que vocês viram aí, né, que foi em 1998, Deus deu essa benção para nós, a nossa vida mudou, já mudou mais um ciclo, né, na nossa vida, né? Porque daí já não era mais
não era mais eu e a Val, já era eu e a Val e mais a Sueli, né? Nossa filha. Aí as coisas parece que estavam dando tudo certo, né? Tava dando tudo certo, Deus tava, né? Tava tudo bem. E um determinado período de tempo, gente, nós trabalhando, a Val começou a sentir uma dor nas costas, né? Nas costas. Uma dor como se fosse uma dor de parto. Porque eu falo uma dor de parto porque um pouco antes, alguns meses atrás, eu já tinha passado aquela dor do parto, que foi da nossa filha. E daí aquela dor retornou de novo, aquela dor nas minhas costas, que era uma dor insuportável, aquela dor. E aquela dor foi indo e até que me levou na cama. Veja só, pessoal, mas Deus tinha mostrado, Deus tinha falado pra nós que ia acontecer aquilo na nossa vida. Deus tinha falado pra nós. Mas tava tudo bem, tava tudo tranquilo, e Deus falou que ia acontecer, né, Val? Uhum. Deus usou meu falecido pai e ele falou pra nós que Deus ia fazer aquilo na nossa vida. Aí o que acontece? Passou, né? Passou essa fase, daí essa dor nas costas dela começou e foi indo, foi indo. A gente levava ela no médico, chegava lá no médico, sabe o que o médico dizia? Era gripe. Deu remédio pra gripe. Aí fomos pra casa, ela começou a tomar o remédio, ou nada adiantava, começava a dar aquelas febres, né? Aquelas febres, e era mês de outubro. Mês de outubro, novembro. Era mês de setembro. Mês de setembro. E tava um tempo quente, sabe? Um tempo bem quente mesmo. E ela pegava, se embolava no cobertor, no sol, deitava no sol lá fora e não aguentava de calor, de frio. Frio, aquela febre que, olha, nada cortava. Levei ela 2 vezes no médico, o médico dizia a mesma coisa, que era gripe. E mandava pra casa. Quando foi pra terceira vez, gente, a terceira vez eu cheguei de serviço, uma moça foi lá e falou pra mim assim, falou, ó, é pra você ir lá ver a Val, que a diva tá passando mal, tá morrendo. Aí eu saí do serviço e fui lá atender ela. Cheguei lá e fui lá num rapaz lá, a empresa não dava assistência médica, a empresa não prestava socorro, e nós morava da cidade, dava 21 quilômetros da cidade. Aí fui lá, ajustei um carro, levei ela de volta do médico. Quando nós chegamos no médico, a diretora do postinho de saúde, quando ela viu nós, ela falou assim, peraí, tá acontecendo alguma coisa errada. Porque já são a terceira ou quarta vez que eu vejo vocês vindo aqui de novo. O que tá acontecendo com a Val Divina? Daí eu falei, a Val Divina tá morrendo. Tá acontecendo isso com a Val Divina e ela tá morrendo. Aí ela já não conseguia andar mais, gente. Ela já tava largado já. Hã? Aí o que aconteceu? Eu peguei ela, eles encaminharam ela pra cidade de Botucatu, estado de São Paulo. Que lá tinha uma universidade, um hospital universitário lá, que é Rubião Júnior. E daí nós encaminhamos nós pra lá. Aí chegamos lá no hospital, internei ela e ficou 3 ou 4 dias internada. E os médicos viram que deu uma parada cardíaca nela. Quando deu uma parada cardíaca nela, quando os médicos foram ver, ela tava com uma veia, foram fazer uma cirurgia, foram apelados para uma cirurgia. Foram ver, ela tava com uma veia do coração entupido. A válvula aórtica dela tava entupida. Aí o que ela fez? Achou? E o que ela fez? Ela foi submetida a uma cirurgia. Tiveram que fazer uma cirurgia, ela tinha 18 anos, fizeram uma cirurgia no coração dela, trocaram de válvula. Ela ficou, praticamente ela morreu. Vocês entendem? Segundo que o médico falava pra nós, que ela morreu. Vocês veem que lá é uma universidade, né? É um hospital muito gigantesco, uns médicos muito treinados, muito especialistas no que faz. E os médicos mesmo falavam pra nós, né, Val, que a vida dela foi um milagre. Porque eles falavam que ela deu um susto muito grande neles, que eles não esperavam que ela tinha vida de novo. Ó, pode você ver, até a cicatriz, ó. Ó. Com a marquinha. Ó, bonito também. Ó. Então, foi. Ela tem a cicatriz da cirurgia. E isto foi em 99. 99? Não, finalzinho de 98. Ela não tinha um ano. Ela tinha 6, 7 meses, né? Então. Isso foi final de 98, gente. Final de 98. Eu cheguei a ver minha esposa morta. Só que quando nós fomos no UTI, os médicos falam hoje para as pessoas, ó, fulano, o teu parente vai ter ainda, tem lá 30, 40% de vida. Você já se desespera, né? Ó, a chance dele viver é pouco. Ele tem lá 30% de chance de vida. Então, claro, você sabe que
a maior parte da vida dele já não tem mais. De 100%, ele só tem 30%, né? A gente já se desespera, só tem 20%, se desespera. E sabe quanto que o médico me deu de porcentagem da vida da avó Divina? 1%. O médico falou pra mim assim, falou, ó, eu falei, doutor, mas ela tem, o que o senhor me diz sobre ela? Tem vida? Ele falou assim pra mim, falou, ó, eu posso te dar 1% de chance de vida dela. 1%, gente, 1%, o que é 1%? 99% de morte, vocês entendem o que é a situação? O que nós passamos nessa vida? Eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos. Eu era criança de tudo. Sabe, não é que nem o jovem de 20 anos hoje. Os jovens de 20 anos hoje, eles têm cabeça, eles sabem, sabe? Não é que nem nós que temos, que não tinha conhecimento. Gente, eu nunca tinha entrado dentro de um hospital. Eu nunca tinha entrado dentro de um posto, nunca tinha entrado sozinho na cidade. E daí, a minha esposa internada entre a vida e a morte, com 1% de vida, eu com a nossa filha nenenzinha, tinha que trabalhar, a empresa não pagava a minha diária de eu ficar parado, não pagava. Eu tinha que trabalhar produção. E eu não era mensalista, trabalhava produção, pra vocês terem uma ideia. Até o pagamento dela, que estava internada, eles cortaram. Cortaram o pagamento dela, cortaram tudo. E ela era fichada na empresa. Daí, o que acontece? Eu sofri 40 e poucos dias, gente. 40 e poucos dias sofrendo até que ela saiu do coma. Até que ela fez cirurgia, retornou à vida. E daí ficou. E a gente não sabia como lidar com ela. Porque daí o que acontecia? Ela com aquele peito aberto, assim, fez cirurgia. Os medicamentos dela, tinha que tomar medicamento, tinha que estar fazendo acompanhamento no hospital uma vez por mês, 2 vezes por mês, ela fez acompanhamento. E era longe, era 100 e poucos quilômetros de longura. Eu tinha que pagar carro para levar nós até na cidade. Para ela, nós andava 18, 20 quilômetros até na cidade. Daí pegava o carro da prefeitura, ia até em Botucatu. Depois retornava, gente, era uma vida sofrida, nós sofrimos tanto. Aí, tudo bem, a cirurgia foi um sucesso, ela fez a cirurgia, veio para casa, se recuperou, isso foi em 99, correto? Lá vem 2000, de repente vem 2001. O que aconteceu em 2001? 2001. Pergunte-me o que aconteceu em 2001. Hã? O que aconteceu em 2001? 2001. Então, galera, aí veio 2001, né, Val? 2001. Vamos só aí, ó. 2001. 2001, pessoal. Nós estava em casa, eu e a Val, e ela tinha uma consulta, um retorno, né? Um retorno médico que ela fazia todo mês. Daí a Val me falou, Zé, eu vou conversar com o médico. Fala pra ele que se é normal ter parado de menstruação pra ela. Dá pra ele que tá normal. Eu tô desconfiado que eu tô grávida. Aí eu peguei e falei assim, falei, então, falei, vamos conversar com o médico, né? E a gente foi. Cheguei no consultório, ela fez o controle do sangue, né? Mostrou o resultado pro médico. O médico olhou, falou pra ela, Vadinha, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aceitou o remédio pra ela e mandou pra casa. Daí nós saímos dela dentro do consultório, ela saiu, que ela tinha entrado sozinha esse dia. Daí ela saiu, daí falei pra ela, falei, aí o que o médico falou? É gravidez? Daí ela falou assim, não falei pra ele. Olha como Deus trabalha, hein? Daí eu falei assim, não, vamos voltar lá falar pra ele. Vamos voltar lá e vamos falar pra ele. Daí voltemos lá e falei pra ele, falei, doutor, tá acontecendo assim, assado. Quando nós falamos isso pra ele, o que aconteceu, Val? Aí ele falou pra mim assim, você não tá me falando isso, você não pode estar grávida, isso não pode acontecer. E se você engravidar, olha, é a tua vida e do teu filho. Ou tu escolhe um, ou sua filha, ou você. E aí eu entrei em desespero, eu comecei a chorar, sabe, entrei em pânico naquilo dali. E daí ele falou, não, vamos fazer uns exames mais detalhados. Aí daí ele segurou a gente lá, né, e a gente foi fazer os exames. Daí eu fiz o exame de sangue, fiz exame de urina, que é o básico que a mulher faz para saber a gestação, para ver se está grávida ou não. E não deu nada. Aí eu fiquei alerta, falei, nossa, então não é nada, né? Isso não tá acontecendo. Ele falou, melhor, vamos fazer uma ultrassom, né? Na ultrassom nós vamos conseguir ver, sair das dúvidas certinho, mais real, e aí a gente já pode estar te liberando para ir para casa.
Daí- Nesse dia foi um dia antes. É. Tipo, foi no dia que nós contamos pra ele o que estava acontecendo. Aí ele segurou nós esse dia, e esse horário que nós falou pra ele era uma faixa de umas 4 horas da tarde, mais ou menos. A hora que ele liberou nós pra nós ir pra casa, pra ir embora 100 km pra casa, e outro dia, 6 horas da manhã, retornar pra fazer ultrassom, já era quase umas 10 horas da noite. Que é a hora que eles liberaram nós, que daí fizeram todos os exames, não deu nada, daí que eles opinaram pra fazer uma ultrassom, só que a ultrassom só fazia outro dia de manhã. Aí falaram, vocês vão pra casa, amanhã tá hora vocês estejam aqui de novo. Eles mesmo, o hospital mesmo de Rubião já entrou em contato com o hospital, com o centro de saúde de Aras, e já deixou encaminhado. Amanhã, 6 horas, nós queremos o Valdivino aqui no hospital. Daí vão. E daí a gente foi, como eu falei pra você, a gente foi, e chegando lá, e daí a gente foi fazer esse exame, né? Que é o ultrassom. Daí a gente foi fazer esse exame, que é a ultrassom, e aí ele fez tudo certinho lá, daí já chamou meu esposo. Aí meu esposo entrou junto ali, ele conseguiu ver, já vê o neném, já vê qual o sexo do neném, qual que era. Não foi isso. Foi. Foi isso na Já hora. conseguiu ver no mesmo dia que a gente viu que eu vi que eu tava grávida, que o médico viu ali, já viu o que era o neném tudo. E daí a gente eu mesmo fiquei desesperada, e ele falou pra gente que era um risco muito grande de vida que eu tava correndo, tanto eu quanto a criança. E daí já falou pra mim que eu ia ter que ficar internada, né, durante a gestação toda. Ia ter que ficar internada porque eu tinha que tirar o medicamento que eu tava tomando, que é o Marevan, e acho que muitos conhecem aí por varfarina, né. É um remédio que para poder manter o sangue fino ali, que meu sangue não pode engrossar por causa da válvula, né, que tem. E aí o neném não podia atingir os 9 meses no meu ventre, porque ia nele se mover nela tudo, ia acabar prejudicando ali dentro o aparelho que tá ali e tudo. E daí falou, a gente vai ter que te segurar, e você vai ficar abaixo do medicamento aí, e até uns 6, 7 meses a gente consegue ver se consegue manter ela ali, e depois vamos ter que tirar. Na realidade, a preocupação do médico foi essa. Como tem mãe que pare filho com 6 meses, 7 meses, né, que é o prematuro que fala, a Val poderia correr esse risco de parir a neném com 6 meses. E a questão dela é o seguinte, na lei que ela tinha que tomar um medicamento injetável, né, que seria a heparina, que está no lugar do Marevan, o Marevan é em comprimido e a heparina é injetável, né. Como ela tinha que tomar essa injeção, tinha que ter um farmacêutico, ó, pra vocês verem, tinha que ter um farmacêutico que atuasse nessa área, né, que fizesse essa operação aí de fazer a aplicação. Só que tinha que ser 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, 6 da manhã, 6 meio-dia, era 12 em 12 horas. Então, e na cidade que eu namorava, na lei que não tinha farmacêutico 24 horas, e até o que tinha ainda não era responsabilidade, não tinha responsabilidade de estar injetando. Então, eles entraram em contato, a cidade não tinha essa possibilidade. E da cidade de Aras, em Botucatu, é ao torno de 90 a 100 km. Como é que ela ia todo esse momento lá, em 6 horas? Daí foi que eles opinaram para ela ficar internada, só que o hospital também não internava ela, o hospital não segurava ela no hospital. A prefeitura da cidade de Aras ia ter que levar ela, alugar um quarto para ela, lá na cidade, só que daí o duro que ela tinha que ficar sozinha. Alugar um quarto para ela, deixar uma ambulância à disposição dela. 6 horas da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, 6 da manhã, e desse jeito. Por aproximadamente aí 7, 8 meses. Aí o que aconteceu? Nesse intervalo, eles conseguiram o médico, com as orações que a gente pediu a Deus, orei muito a Deus, conseguimos ela ficar pelo menos até uns 4 meses, 4 meses e meio em casa. E foi o que ela fez, ela ficou esse período até uns 4 meses em casa, e daí dos 4 meses ela foi para o hospital. Daí ela ficou internada no hospital, dos 4 meses até a neném pegar 7 meses. Só pra vocês verem, 3 meses ela ficou internada. Agora vocês imaginam, eu com a criança, uma menina, de praticamente 1 ano e meio, 2 anos, né, Val? Acho que 1 ano, né? São 2 anos de diferença, não? Então, 1 ano e meio, quase 2 anos já. Uma criança com quase 2 anos, eu precisando trabalhar,
Eu trabalhava assim por dia, não tinha salário fixo. Trabalhava por dia, desempregado, com uma criança e a mulher internada, sem nenhum carro, sem nenhuma moto, sem nada. Só uma bicicletinha velha para mim socorrer. Gente, pensa, eu um jovem com 20 e poucos anos, pensa no sofrimento, gente. Nós sofreu muito. Aí, o que aconteceu? Chegou um momento em casa que nós não tinha comida. Chegou um momento em casa que eu louvo a Deus que eu conseguia ter o leite para minha filha, que ela mamava na época, ela mamava e nós não pegava leite do governo que nem hoje. Hoje minhas netas pegam leite do governo, meus netos pegam leite do governo. E na lei de gente eu tenho condições de comprar. Eu não tinha condições de comprar e eu não pegava leite do governo, não pegava nada do governo, era tudo comprado. E eu louvo a Deus porque o hospital de Botucatu, o Bião Júnior, lá não tem médico, lá tem anjo, lá tem servo de Deus, pessoa que tema Deus. Vocês acreditam que eles me davam cesta básica? Eu não pedia, ninguém pedia. Mas quando eu chegava lá, eles viam a forma que a menina estava vestida, a forma que eu estava. Eles percebiam que nós estávamos passando uma dificuldade. Eles davam cesta básica, não é, Val? Davam cesta básica, cuidaram da Val, tudo esse tempo. Até que chegou essa benção aí, ó. Até que chegou o dia que, dia 4 de abril? Dia 4 de abril. Não, 3. 3? Dia 3 de abril foi o dia que eles fizeram a cesariana nela e veio ao mundo essa benção aí, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Oi, pessoal, eu sou a benção que meu pai e minha mãe falou. Quero agradecer a Deus pela vida deles. Sou muito grata a Deus por ter eles como pais. Sem eles, sem o conselho, sem ter me ajudado, eu não seria nada. Até hoje, depois de casada, tendo a minha própria família, eles me ajudam muito. E eu sou muito grata a Deus por ter eles na minha vida. E eu quero pedir pra vocês, deixa o like, comenta, vamos fazer o canal deles crescer. E que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que vão estar deixando o like aí no vídeo deles. Tá bom? Um beijo. Mãe e pai, amo vocês. E até mais, galerinha do canal. Ó, galera. Ó a filhotinha. Ó o tamanho. Olha bonitinha. Ó. Tudo de cria. Nossa, tá super bem. Aham. Aqui, ó. Ó. Tanto de capivara. Olha lá, tá lá. Já tô dentro lá. Dentro, ó. Tem um filhotão já, tá? Aqui tem um casaco da hora pra frente aqui, ó. Que não vai filmar, porque senão vocês vão furar. Ela. E hoje, pessoal, nós só temos a agradecer a Deus. Só temos a agradecer a Deus. Pelas maravilhas que Ele tem nos dado. Por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, pessoal. Então, o que eu quero dizer com isso? Com tudo isso que nós falamos, que nós conversamos com vocês aí. Nós queremos chegar na conclusão que se você que assistiu esse vídeo até aqui, né, chegou até esse momento para ver o que ia ser no final, nós queremos pedir para você que você avalie a nossa história. E veja se nós somos merecedor de realizar mais esse sonho, que nós queremos realizar esse sonho. Não sabemos se realizando esse sonho vai ser o final da nossa vida, até o final da nossa vida, ou se vamos adquirir outra aventura também, né? De repente a gente vai querer adquirir outra aventura, de repente a gente sai, vê que não é aquilo, acaba decidindo voltar e continuar a vida que nós temos hoje. Então, se vocês vendo aí nossa história, se você sentir desejo de nos ajudar, é que eu te falei, nós não estamos pedindo valores em espécie, né? Nós não estamos pedindo Pix, não estamos pedindo nada. Tudo que nós queremos de vocês é que vocês dêem um joinha lá, assina o sininho, ativa o sininho,
Se inscreve no canal, compartilhe com os amigos, para que nós possamos ser reconhecidos no YouTube. E quando nós for reconhecido, nós nunca vamos esquecer de vocês. Vamos sempre procurar, né, Val, de viver essa vida humilde, gravando conteúdo simples para vocês. Se Deus der a oportunidade de nós ir para a China, nós vamos. Se Deus der a oportunidade de nós ir para o Japão, nós vamos. Mas lá onde nós chegar, nós vamos continuar sendo essas pessoas que nós somos. Pode ser que a gente atualize melhor, porque hoje nós não temos muita experiência, né? Em gravar, em falar, em gravação. Claro que isso vai melhorar, conforme o decorrer do tempo vai melhorar. Mas o que nós queremos de vocês é isso, que vocês nos ajudem, como diz a Val, né? Todos os vídeos que ela vai finalizar, ela diz, né? Para que você nos ajude a nós conseguir esse sonho. E o nosso sonho, pessoal, é isso daí. Como eu já falei. Existe um ditado que diz assim, existe um provérbio que a pessoa usa, não conte seu sonho para ninguém. Porque senão o inimigo vai roubar teu sonho. Eu penso diferente. Se esse sonho for por Deus, Deus vai realizar nas nossas vidas. O inimigo, ele não é nada, o inimigo das nossas almas. Nós sabemos que ele é muita coisa quando nós não temos Deus. Quando não é Deus na nossa vida, aí ele consegue destruir a nossa vida. Mas quando o Deus está no controle, o inimigo não consegue tirar aquilo que é nosso. Aquilo que é seu, o inimigo não vai conseguir tirar. Outras pessoas vai invejar, vai querer fazer do mesmo. Que não precisa ter inveja, pode fazer sem inveja mesmo. Porque eu não estou fazendo isso por inveja de alguém que eu assisti. Mas sim, eu estou fazendo isso porque é meu sonho. Sabe, eu assisto pessoas que tem esses motorhomes que saem assim, aventurando, né? Eu assisto eles. Os perrengues que eles passam na estrada, quebra o carro. Então eu assisto eles e eu sou apaixonado por isso. Eu, a minha esposa, somos apaixonados por isso, né, Val? Então por isso que nós pedimos para vocês, se vocês quiserem ajudar nós, vocês ajudam. Ajuda porque se for da vontade de Deus, se tudo der certo, nós vamos estar gravando, vamos estar fazendo vídeo para vocês aí. Tá bom, pessoal? Continue aí, pessoal, nos acompanhando. E você nos acompanhando aí, você vai conseguir ver o decorrer da nossa vida aí daqui para frente. Você vê que nós já temos contado um pouco atrás, né? Que a gente tem passado atrás, passado para vocês aí. E da agora para frente vocês vão acompanhar, já diga assim pessoalmente, assistindo o vídeo aí, no que acontecer nas nossas vidas. Nós vamos estar aí passando para vocês, pessoal. Isso aí. Beleza, só quero mostrar um pouquinho pro seu cenário onde nós estamos aqui. Essa represa aqui, pessoal, ela é uma represa bem assassina. Ó, essa represa aqui é a represa do Schmidt. A represa do Schmidt. Ela é uma represa muito gigantesca, pessoal. Muito grande, ó. É um lago tanto, ó. É uma represa onde morre muita gente, pessoal. Direto morre gente aí. Então sempre a gente tá assistindo aí vídeo aí, sempre você tá acompanhando aí no jornal aí, o noticiário anuncia que morre gente. A pessoa certo tempo pra nadar, com certeza, e não sabe nadar, ou sei lá, se até algum sumidor, alguma coisa aí, e acaba matando as pessoas. Mas, pessoal, é isso aí que nós queremos dizer pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o joinha. Eu ainda vou estar mostrando que muitas pessoas aí já de idade, ele não sabe como dar o joinha lá na TV. Quer dizer, ele acessa nosso vídeo na TV e ele não sabe como dar o joinha, como se inscrever. Mas quando você abre o seu YouTube lá na sua TV, você vai ver umas opções. Daí você desce para baixo, aperta para descer. Mesmo durante o vídeo, você aperta para descer. Vai aparecer vai branquear as partinhas ali, quando der um sinal de branco, você vai levando aonde você quer. Daí você vai ver lá o joinha, o curtir, essas coisas, se inscreve lá e vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço a todos, que Deus possa abençoar a vida de vocês, abençoar nós, assim como Deus tem abençoado a nossa família, que abençoe a família de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e vamos lá, né? Até a próxima aí. Tchau! Fala assim, se inscreve no canal do vovô. Se inscreve no canal do vovô. Com a vovó. Com a vovó. Fala assim, hoje Hoje é um dia é um dia muito especial.
muito especial. Quero dizer Quero dizer que eu amo muito que eu amo muito a minha família. a minha família. Que Papai do Céu Que o Papai do Céu esteja esteja abençoando abençoando todas as famílias. todas as famílias. Um beijo Um beijo e assista e assista o canal do vovó. o canal do vovô. Beijo! Beijo.